A Fabiana Oliveira trouxe o seguinte, isso é muito recorrente e a gente muitas vezes deixa passar batido. Tem um filho autista com 3 anos. Ele reconhece todas as letras e os números, mas tem dificuldade na escrita por questões de coordenação motora fina. Ela está descrevendo aqui o meu mais novo, que tem 4 anos e meio e que também tem dificuldades de motricidade fina, que é muito comum dentro do espectro do autismo, inclusive, Sim, né? sim. A gente sabe, né? Até a gente já conversou sobre isso, né, Tiago? Essa coisa da questão do impacto que a gente vê na parte da coordenação motora da criança com Uhum. autismo e o quanto que isso afeta principalmente as habilidades de coordenação motora fina. E a gente entende, né, que uma dessas questões da coordenação motora fina é muito a coordenação olho-mão. E a gente É, sabe que o autista tem várias questões correlacionadas à atenção, até a gente fala atenção uhum, compartilhada, o olhar, e muitas vezes é o olhar, né, que guia a mão. A gente fala até coordenação visomotora por causa uhum, disso, porque é o olho que dá o ritmo para a mão. Então, é, essa integração, a gente vê que a criança com autismo tem bastante dificuldade. Até também, por exemplo, a questão do tônus, da questão da força, do uhum, ritmo. Né? Então, são todas habilidades importantes. Então, a gente fala assim, para grafomotricidade, o que seria é, importante a gente trabalhar com as crianças na hora da escrita? Né? É o uhum, tônus, é a direcionalidade, a organização olho-mão e o ritmo. São 4 uhum. habilidades que são bem precursoras de escrita, porque quando a criança está lá trabalhando a habilidade de desenhar, de escrever, ela precisa muito dessas habilidades. Sabe como que eu tenho trabalhado algumas dessas? Você deve ter outras ideias bastante interessantes aí na sua experiência também, até porque a sua base de formação também é pedagogia, né? É, eu tenho, é, minha irmã também é pedagoga e ela tem feito muito esse trabalho pré-escolar, até mesmo com os meus filhos, né? Então a gente tem muitas vezes trabalhado essa força de dedo pegando o pote de sorvete, faz um furinho que passa só um pouquinho mais do que a bolinha de gude, um cortinho de X. E a criança tem que ir colocando dentro, aí usando dedos diferentes e vai ganhando força de dedo. Sim. Outra coisa, eu comprei um bonecão grande, daqueles bem pesados, e o meu filho gosta muito. Então, às vezes ele carrega para um lado e para o outro aquele boneco. A gente também trabalha puxando pneu, coisas do tipo, para ir ganhando Isso. força de dedo. Uhum. Porque sem a força de dedo eu não consigo nem mesmo fazer a marca, né? Aí com outras crianças eu tenho trabalhado muito de primeiro a gente faz todo um percurso daqueles tipo com voltinha numa cartolina, com cores diferentes. Aí um quadrado de cá, um quadrado do outro lado, com a mesma cor e leva para o outro lado com alguns obstáculos. Aí primeiro a mãe vem, isso aí sempre geralmente são os pais que estão trabalhando. Pega o dedinho da criança e vai passando com suporte físico primeiro. E sustentando um ritmo, que é um ritmo mais que garantiria um controle inibitório melhor, uma escrita melhor, inclusive. Aí depois ela pede para a criança fazer sozinha. Toda vez que ela escapa, volta para o ponto onde escapou e vai de novo. E aí depois vem com um carrinho, o mesmo trajeto. E aí tem 4 trajetos e a gente faz esse daí também. Tem várias coisinhas assim que eu estou fazendo com as crianças. Uma outra que a gente está fazendo, pega uma massinha, coloca a massinha aqui. Aí aqui já é mais para atenção sustentada. Sim. Aí pega palitinhos coloridos, vai colocando na massinha, não, sem parar. Distraiu, pega o palito, coloca de volta na mão e recomeça de novo. Não, não precisa tirar tudo, mas aquele palito que ele distraiu, tira, devolve e pede de novo e vai recomeçando. Terminou de colocar todos os palitinhos, aí a gente vai para um porta-moeda. E quando a criança já está mais avançadinha, vai para um porta-moeda. Aí a gente pega uma caixa e coloca cortes com ângulos diferentes e com cores diferentes. Então ele tem que pegar aqui o rosa, achar um rosa e encaixar. Mas aí ele tem que fazer a torção de pulso para encaixar do jeito certo. Mudar. Então ele trabalha coordenação olho-mão, ele trabalha atenção sustentada e ele trabalha essa torção e esse manejo com a mão aqui, com a pinça ao mesmo tempo. Ótimo. Então a gente tem feito um monte de atividade assim, tem dado muito resultado até mesmo em faz de conta. Porque a criança melhora a atenção sustentada, melhora a coordenação olho-mão e consegue ficar mais tempo na brincadeira de faz de conta. Sim, a gente vê, né, que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas por que vocês estimulam tanto a criança a escrever, a questão da coordenação motora? Porque a gente sabe que isso ajuda muito as funções executivas, né? A questão da escrita, dessa questão do controle motor, principalmente das funções manuais,
ela exige muito essa questão da autorregulação, muito de muitas coisas importantes que isso vai ajudar a criança nas habilidades cognitivas que ela tem. Então, eu sou uma defensora de estimulação de coordenação motora fina, porque a gente sabe o quanto que isso ajuda no desenvolvimento das crianças, né? Olhando para a escrita como ponto final, né? E essa estimulação como permeando esse processo. Porque às vezes falam, mas quem é que faz a letra bonita? Não, não é a questão da letra bonita, é o controle como você vai ter desse movimento, né? Então, se você consegue controlar o movimento, você consegue controlar a atenção, consegue controlar pensamento, consegue controlar várias coisas que são importantes para o desenvolvimento da criança, né? E é interessante porque a gente frequentemente pensa na escrita só como um meio de comunicação e assimilação de conhecimento, né? Aprendizado, né? E não é. Eu tenho crianças que eu trabalhei mais ou menos um ano da forma tradicional, o faz de conta. E o faz de conta nunca ficou autônomo. Quando eu comecei com essas atividades, deve ter aí uns 4, 5 meses que a gente faz essas atividades, a mãe faz todo santo dia, meia hora por dia dessas atividades. Agora o menino está sentando, mantendo a postura e fazendo o faz de conta. E olha que interessante, eu tive que sair completamente, a gente teve que pegar todas, fazer uma avaliação neuropsi, identificar onde é que eram os buracos, a gente percebeu que era sustentação da atenção e coordenação olho-mão. Aí agora a gente vê um resultado. Mas é muito interessante porque a gente foi para habilidades de motricidade fina para desenvolver o faz de conta. Porque o faz de conta, ele é abstrato, né? Ele trabalha com abstração. E quando a gente fala muito dessa questão da mão, da representação, as funções manuais, ela trabalha muito com essa questão das funções executivas, que são questões corticais superiores, assim como a abstração. Então, elas acabam andando juntas. Por isso que eu sempre falo muito, o pessoal fala, mas a escrita... Eu falo, não, gente, vamos trabalhar essa motricidade, que isso ajuda muito nessa organização do pensamento, né? Eu acho que é bem isso que você está falando. A motricidade auxiliando na organização desse pensamento, né?